Fala pessoal do canal, tudo beleza? Hoje nós estaremos falando sobre o totalitarismo na Europa, praticado por essas duas figuras aqui, tá? Antes disso, se inscreva, curta e compartilhe para ajudar o nosso canal e roda a vinheta para começarmos a nossa aula. Aí pessoal, está então totalitarismo na Europa, correto? O que vai então causar essa formação desse totalitarismo na Europa, né? Visto que nós temos o fascismo na Itália e o nazismo da Alemanha, nós temos também Portugal e Espanha, mas o que vai dar mais ênfase, né, que vai se destacar pelas suas atrocidades, é o fascismo e o nazismo, correto? Mas quais são as ações anteriores que vão levar a esse pensamento, a essa criação desse totalitarismo, né? Então vamos aqui, bom, a crise de 29 nos Estados Unidos, ela vai fazer com que a redução de capitais dos países da Europa que estavam sofrendo com as consequências financeiras da guerra, esses países eles começam a perder esses capitais investidos aí pelos Estados Unidos, né? Muitas empresas estrangeiras, norte-americanas, que estavam, por exemplo, na Alemanha, na Itália, entre esses países que estavam sendo reconstruídos financeiramente, né, economicamente, eles começam a perder essas empresas que estavam lá. Elas fecham as portas e começam a mudar para os Estados Unidos. Então, o capital investido nessas empresas, né, ele volta tudo para os Estados Unidos. Consequentemente, nós temos desemprego, né, nós temos um enfraquecimento total da economia, correto? Bom, então essa crise de 29, ela acontece, né, após o seu acontecimento, nós temos aí a formação de fortes críticas a esse liberalismo econômico que foi implantado principalmente nos Estados Unidos, tá bom? E nessa perspectiva, então, forma-se uma polarização política, porque de um lado nós temos o setor comerciante, né, aquela burguesia comerciante, nós temos a economia, né, que está tentando se reinventar com essa crise de 29, tá joia? Tanto no âmbito dos Estados Unidos e, consequentemente, também nesses países da Europa. E aí nós temos a crítica que vai ser levantada aí pelos trabalhadores ativistas políticos. Muitos trabalhadores se tornaram ativistas políticos, críticas ao capitalismo, certo? Então essa crítica ela começa a ficar mais efervescente, principalmente nos países da Europa que estavam passando por esse período do pós-guerra, né? E aí nós temos a influência também sobre a questão da Revolução Russa, né? Na verdade, nesse período aqui nós já temos a União Soviética propriamente concretizada, e essa influência da União Soviética para esses países aí, ela é muito forte, né? Principalmente quando nós falamos desses ativistas políticos, trabalhadores que começam a ser mais ativistas no campo da economia, por questões geradas do desemprego, principalmente, né? A renda ela começa a ser classificada na mão de poucos, né? A concentração de renda na mão de poucas pessoas. Isso também vai causando um descontentamento entre a população, a camada mais pobre da população desses países, tá beleza? Bom, e aí essa classe média que eu disse anteriormente, comercial, certo? Ela, com medo de uma revolução comunista, ela começa a apoiar algumas propostas totalitárias desses governos que vêm surgindo na Europa. Então, já esses pensamentos totalitários e quais são esses pensamentos totalitários? Repressão daqueles que querem empregar o regime comunista, perseguição dessas pessoas, perseguição política, né, daqueles aliados ao comunismo, enfim, né, tudo isso daí são propostas totalitárias, né? Ou seja, o fechamento da imprensa, uma forma de poder não disseminar informações que podem levar aí à destruição do comunismo, principalmente quando nós falamos dos fatos acontecidos
na União Soviética, né? A perseguição daqueles que se opunham contra basicamente o socialismo implantado, correto? Tá. E aí, quando nós falamos em propostas totalitárias, nós temos o termo de totalitarismo, né? É o abuso do exercício do poder, abuso da autoridade no exercício do poder, né? Aquele governante, aquele governo em si, porque um governante sozinho ele não faz, ele tem os seus apoiadores. Então nós podemos falar um conjunto de governo, né? Um governo. Então ele tem um regime extremo, né? Vontade do governante, ou seja, do governo, tá? Ela se confunde com a do Estado, tá joia? Então é uma junção e nesse ponto de vista aí nós temos o que? Várias relações no âmbito social, cultural, educacional, do cotidiano da população como um todo, tá? A imprensa também, tudo isso passa a ser controlado aí por esses governos totalitários, tá? Então nesse campo que nós estamos falando do totalitarismo, nós entramos aqui, por exemplo, no fascismo da Itália, né? O fascismo ele começa a ser conduzido ali pelo pensamento de face de combatimento, né? Face de combatimento, ele é um grupo montado por Benito Mussolini, que em 1922 nós temos aí, outubro de 1922, a Marcha sobre Roma, tá? Essa marcha sobre Roma, ela é fomentada aí por um grupo chamado de os camisas negras, tá? Esse grupo aí é um grupo paramilitar de pessoas apoiadoras aí do Benito Mussolini que vão demonstrar para o rei em Roma a força que o partido fascista tinha, tá? Lembrando que esse conceito de fascismo vem lá de fácil, é um feixe lá com um machado, tá? E o partido fascista, na pessoa ali do Benito Mussolini, eles pensam que tem que tirar aquilo que está querendo apodrecer toda uma sociedade, tá, beleza? Tá, e aí nós temos então, como forma de tentar amenizar a situação da Itália, o rei vai convidar o Benito Mussolini, vai promover ele a primeiro-ministro, né? Então, como chefe de governo, ele vai ter algumas ações: extinguir os partidos políticos que eram divergentes do partido fascista, tá? Que eram os partidos de oposições, como eu disse, censurou a imprensa, tá joia? Criou uma política que vigiava e punia os opositores do regime. Então essa política que vai vigiar e punir esses opositores é a principal, pessoal, é a principal porque é uma política central, né? Todo aquele que era contrário a esse ponto, provavelmente ele era perseguido e só estando lá para saber o que acontecia com essas pessoas, né? Como que vai ganhar legitimidade? Então aqui nós temos a legitimidade também do Mussolini, vai ser por parte, principalmente o Vaticano vai reconhecer isso daqui porque o Benito Mussolini vai fazer um tratado, tá? É a questão romana, um tratado de Latrão, por ele, que ele devolvia partes da igreja, terras da igreja ali, para poder, para a igreja, com o intuito de que a igreja reconhecesse o seu poder na Itália, tá? Não vamos falar do fim agora, que isso aí é outra aula lá da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí nós temos o nazismo da Alemanha, tá? O nazismo, ele vai ser formado aí pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães de 1919, né? Proclamavam, o que essa doutrina nazista fazia? Proclamação da superioridade da raça ariana, a qual supostamente os alemães teriam se originado, tá? Então, uma superioridade dessa raça alemã, certo? Essa raça ariana, aliás, uma raça ariana em que todos os alemães teriam se originado, tá bem? E aí, como é ênfase aqui, né, nessa doutrina, nós temos a formação das tropas de assalto, porque ao mesmo período que surge esse partido nazista, tá? Em 1919, nós temos basicamente um conflito de política, tá? E econômica, porque nós temos a crise de 29. E
Da mesma forma que acontece na Itália, a Alemanha vai ser a maior prejudicada. Nós temos o Tratado de Versalhes. O Partido Nazista ele combatia o Tratado de Versalhes. Ele dizia que não tem que pagar nada para ninguém, aquelas indenizações. E o problema está aí, tá? Porque o Partido Nazista, né, aliás, a Alemanha, ela sofreu uma crise econômica e social, tá? E um ressentimento nacionalista, porque eles perdem basicamente eles perdem sua economia, eles vão perder grande parte do seu exército e territórios, certo? E o seu território. Nesse segmento, então, eles começam a entrar em uma crise econômica muito forte com a saída das empresas estadunidenses, com a perda desse capital estadunidense, tá? E aí começa essa crise econômica, o surgimento de pensamento comunista começa também na Alemanha. Para combater esse comunismo, então, o Hitler ajuda a fundar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Forma essas tropas de assalto, que é a perseguição dessas pessoas com ideais comunistas, tá bom? E aí nós temos, em 1932, o Partido Nazista ele vai vencer as eleições para o parlamento alemão, que é o Reichstag, beleza? E aí nós temos o Adolf Hitler, que vai assumir a chefia do governo alemão. E aí nós temos então o surgimento do Terceiro Reich, que nós já ouvimos tanto falar, né? Que agora é o novo império aí do Hitler, beleza? Ao mesmo momento, pouco tempo depois, nós temos um incêndio no prédio do Reichstag. E aí o Hitler, junto com o Partido Nazista, vai responsabilizar os comunistas, né? E começa então a perseguição. O Hitler vai decretar estado de emergência, perseguição, dissolução desse parlamento, e aí a prisão das principais lideranças da esquerda. Beleza? Bom, contudo, para que nós possamos finalizar aqui na Alemanha, nós temos duas teses ideológicas do Partido Nazista, né, do Hitler. O que são? Pan-germanismo, né, tudo aquilo que eu já falei, incorporar os territórios de outros países habitados por alemães. Tá? Eles acreditavam que esses territórios teriam que ser alemães porque eram habitados por alemães. Beleza? Espaço vital. Povos inferiores deveriam ser dominados. Então, a busca desse espaço vital. Todo povo que não era ariano, ou seja, que não era alemão, ele era um povo inferior. Então, ele deveria ser dominado. Inclusive a União Soviética. Tá? E aí nós temos um rompimento da União Soviética, basicamente aqui com Hitler, depois que começa a surgir esses pensamentos mais, né, essas propostas maiores, tá, beleza? E aí, contudo, nós temos aí a perseguição, né, que vocês viram aos judeus, todos nós sabemos, o problema do totalitarismo voltado aqui ao Hitler, né? E aí nós temos a perseguição aos judeus, toda a propaganda. O totalitarismo, principalmente aqui, Itália e Alemanha, nós temos uma forte propaganda, investimento em propaganda muito grande sobre o Duce, tá? Aqui nós temos a figura do Benito Mussolini como Duce, o líder, tá joia? E aqui nós temos também o Führer, que será a figura do Hitler, tá ok? Então esses dois aqui terão ênfase maior dentro do seu pensamento totalitário, principalmente aqui o Hitler, de tudo que nós já sabemos, tá? Então eu trouxe isso aqui para vocês entenderem basicamente, né, ter uma noção do que foi esse totalitarismo aqui na Europa, com ênfase na Itália e na Alemanha. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like se gostaram, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até mais.